São Mateus 16, verso 18. Pois também eu te digo que tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Grande Deus, soberano Pai Celestial, abençoa nossos irmãos através da internet. Também lembramos do irmão Carlos, da irmã Veridiane, que sábado estarão indo para Alvorada. O Senhor guarda eles nessa viagem. Eles nos pediram que lembrássem, Pai. Pai Celestial, abençoa os nossos irmãos que estão presentes aqui, mesmo que é um número pequeno, mas para ouvir uma mensagem muito grande, Pai. Senhor Deus, muito obrigado pela sua palavra. Visita-nos com ela, com a chuva de bênção nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. Poder sentar-nos. Um repórter estava falando sobre a nossa lei. Então eles disseram que o juiz no Brasil apenas lê a lei, né? Apenas lê, não teve flagrante, libera para responder liberdade. Então apenas lê a lei. E a lei não é colocada em prática, é apenas lida. Veja que está até faltando quem interprete a lei, quem faça funcionar a lei, né? Não tem lei para pedofilia, né? Tem lei, mas é lida a lei, né? Não houve flagrante, então a lei não está sendo cumprida. A mensagem hoje também, o povo somente está lendo a mensagem. E como nos dias dos juízes, né? Naqueles dias não havia rei sobre Israel, cada qual fazia o que bem lhe parecia aos seus olhos, né? Foi nos tempos dos juízes, cada um fazia, não havia lei, não havia rei em Israel, tinha lei, mas cada qual fazia o que parecia reto aos seus próprios olhos. Mas lei tinha. Eles tinham o Pentateuco, 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Mas cada qual, você pode ler isso no último capítulo de Juízes, no último versículo. Eu não lembro qual o último capítulo, mas eu sei que é o último capítulo e o último versículo. Cada qual fazia o que parecia bem aos seus olhos, e tinha lei. Mas não tinha quem interpretasse a lei, não tinha quem colocasse a lei em prática. Obrigado. Então, hoje também nós temos a mensagem, o povo lê a mensagem, mas eles fazem o que parece bem aos seus olhos. Eles lêem a mensagem e pregam 2, eles leem a mensagem e prega que o profeta vai ter que voltar para fazer mais alguma coisa, para pregar mais alguma coisa, quando tudo já foi pregado. Houve um tempo que eles encontraram o livro da lei. Isso foi nos dias do rei Josias. Eles encontraram o livro da lei, mas não tinha ninguém para interpretar. Só tinha Hulda, que era uma mulher profetisa. Nela tinha um dom, então ela podia ler e interpretar a lei, porque nela estava um dom profético. Agora veja bem que nós ficamos 40 anos sem profeta, só com a mensagem de um profeta, mas não tinha ele. Israel ficou 400 anos, nós ficamos 40.
Israel ficou 400 anos sem profeta. Até que apareceu um louco no deserto, comendo gafanhoto, mel silvestre, e batizando no Rio Jordão, o lodo até os joelhos, chamando o povo para se arrepender. E ele citava um versículo, 2 versículos da Escritura só: Isaías 40 e Malaquias 3. Voz do que clama no deserto, arrependei-vos, eu batizo com água, mas já está no vosso meio mesmo, que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Esse homem está louco. Eles estavam 400 anos sem profeta, mas eles tinham a lei, eles tinham os livros, não só os livros da lei, eles tinham as mensagens de Samuel, eles tinham as mensagens de Jonas, de Obadias, Amós, Oséias, eles tinham as mensagens de Neemias, de Isaías, Jeremias, Ezequiel, Malaquias, tinham as mensagens, mas era só lida as mensagens. Era o sacerdote. Sacerdote não pode interpretar a lei, tem que ser um profeta. Agora veja que quando João aparece ali, ele não aparece lendo a mensagem, lendo a lei. João aparece ali falando para eles que a palavra já estava encarnada no meio deles. Ele não diz: olha aqui, não, ele já está aí no vosso meio mesmo. Ele é mais poderoso do que eu. Ele falou comigo no deserto. $400 só ouvindo a lei, só ouvindo a palavra. E quando ela veio, não reconheceram. Agora, Deus primeiro mandou o profeta, porque um profeta é o intérprete divino da Escritura. Então primeiro ele manda o profeta. Mas ele já não tinha uma mensagem do profeta? E nós já não tínhamos a mensagem do profeta? Essas são coisas, né? Eu até esqueci de dar o tema, a igreja do futuro. Já não tinha um profeta? Tinha, só a sua mensagem. Se não tem um outro profeta para interpretar aquela mensagem, aí não havendo profecia, o povo se corrompe, disse Salomão, falando aos provérbios. O irmão Brana disse que Deus nos últimos dias ia confundir a igreja por meio do Espírito e da noiva. Ele ia confundir a igreja. Deixa eu ver se é isso mesmo. Página 306 da era, se tratando da era de Laodiceia. Por isso Deus está virando-se contra ela, ele a confundirá através do profeta e da noiva. O Espírito e a esposa diz: bem, ele a confundirá através do profeta e da noiva. Ele disse o Espírito, né? Mas o profeta e a noiva. Ele ia confundir a igreja. Então quer dizer, no meio de tudo há uma igreja aí. Então o que está sendo confundido é a igreja, não é a noiva, não. Ela é esposa, ela é casada, ela é herdeira. É a igreja que está sendo confundida. É a igreja que não está entendendo. Porque por meio do profeta e da noiva, ele está confundindo a igreja. Porque ele não trata mais com ela. Ela se corrompeu.
dominou, ela recebe ordem. Denominacionalismo é quando você recebe ordem de homens. Nós não podemos receber ordem de homem. Nem se o irmão Brano estivesse vivo, não podia dar ordem para nós, que era a denominação. Mesmo ele. Você pode ver que ele, no seu dia, não queria a reforma do tabernáculo. E ele perdeu a eleição. Ele também era um homem. Ele não chegou no seu tabernáculo e disse assim. Não, o tabernáculo, a igreja ali era soberana. A igreja é soberana. Ela elege seus diáconos, seus pastores. Ela tem um voto. Cada um de nós temos um voto legal. Em caso de qualquer emergência, nós temos o nosso voto, desde que somos fiéis à causa. Então, o denominacionalismo é quando você recebe ordem. Você não faz aquilo porque senão você pode ser cortado do companheirismo, né? Nós vemos que o Brasil está cheio de denominações com nome de mensagem, que são piores do que as denominações de onde saíram. E nós aqui não somos uma denominação. Nós não recebemos ordem, não. Aqui, o que nos dá ordem é a palavra, é o Espírito Santo. Então, nós ficamos 40 anos sem profeta. Você sabe que até soa um pouco ridículo dizer isso público, né? Porque eu não estou falando somente para vocês aqui, mas para o Brasil, para o mundo. Mas o Brasil ficou 40 anos sem profeta. E alguns países no mundo também que estão sem profeta. Estão apenas com a mensagem do irmão Brano, lida por sacerdotes ou pastores. Eles estão lendo as mensagens, eles estão rodando o CD. Mas quando chega aquela voz de Apocalipse 10, 8 a 11, aí o povo começa a entender o que o sacerdote está lendo. Aí é onde dá os alvoroços, onde o povo se amotina. E vão perguntar aos seus pastores, eles não têm resposta, porque são sacerdotes, são oferecedores de sacrifícios, como sacerdotes em Israel. Apenas eles sabem receber dízimo, oferta, arrumar a igreja, visitar o povo, enterrar os que morreram, beijar os bebês, casar os jovens, velhos também. O que sabe? Na verdade, é o que o pastor sabe. Agora, quando chega a voz, porque o trabalho que a voz de Deus faz é excelente, né? Não tem defeito nenhum, é perfeito. Por isso tem o José ali, que distribui a mensagem, só distribui. E ele é profeta e não explica a mensagem, ele distribui. Ele é profeta, veio por profecia. Deus disse que ele seria profeta. Ele distribui mensagem, distribui CD, distribui MP3, 7 selos, 7 eras. Ele distribui, não explica. Deus não levantou ele para explicar. Eu quero ler algumas coisas aqui, mas está difícil para ler.
Está difícil até para começar. Cristo é revelado em sua própria palavra, mas parado na brecha, 157, eu estou retornando ao campo, amém, velho ou jovem, vivo ou morto, eu obedecerei a Deus até que a morte me liberte. Eu tenho falhado com o Senhor, não desejando. Se eu faço, tenho tentado. Deixe-me introduzir isto, vê? A fita ainda é suficiente? Ele pergunta. A fita ainda é suficiente? Deixe-me introduzir isto. Eu tenho desejado ver Jesus Cristo manifestado sem nenhuma falha, e que os irmãos que ouvem esta fita e esta igreja recordem desse dia em diante a razão pela qual vocês não têm tido nenhuma falha, e a razão que todos estes anos vocês não podem dizer uma só coisa que em alguma ocasião haja sido dita ou feita, senão que tem sucedido. Eu desafio a qualquer um que traga qualquer uma das milhares de coisas sobre a plataforma e o discernimento e as predições do que aconteceria. Isso tem acontecido exatamente ao pé da letra. Agora, a igreja crê nisto. Diga amém. Então, que não há, a congregação diz amém, não há uma pessoa no mundo que possa mostrar uma falha. Tudo que foi dito aconteceu. Nada falhou, nenhuma visão falhou. Se Deus impulsiona um homem através de um cano, e ele não move de maneira alguma até que Deus o tenha mandado, não há nenhuma fé relacionada a isto. É Deus o impulsionando a algo. E isso eleva o ministério a um lugar onde não há ninguém que possa dizer uma só palavra contra ele. Mas de agora em diante, deixe-me primeiro falar com vocês no nome do Senhor. Olha só, antes que vocês ouçam, porque eu devo sair pela fé, eu devo fazer isto pela fé, que aí eu pense que esteja certo ou errado, ou o que faça, ou o que for, eu faço o melhor de minha escolha. Então vou e faço isto, porque isso não tem sido errado, é porque eu tenho esperado até que ele me dissesse para ir fazê-lo, tenho esperado por ele. Então isto não fui eu, foi ele. Nós vemos aqui o 157. Eu tinha vamos mais adiante. Tá. 159. Denominacionalismo, que lhes diz, não faça isso e não faça aquilo. Isso é denominacionalismo. Não faça isso e nem faça aquilo. Mas antes dele terminar essa mensagem, ele conta como o irmão Danny Henry lhe abraçou naquele 11 de fevereiro de 1961 e lhes deu aquela mensagem em francês que diz: porque tu tens escolhido o caminho estreito, o caminho mais difícil, tu tens andado pela tua própria escolha. Agora eu posso entender isso. Moisés teve que fazer sua escolha também, vê? Tu tens tomado o preciso e correto caminho, correta decisão, e é o meu caminho, o Espírito Santo falando de novo. Por causa dessa importante decisão, uma vasta porção do céu espera por você, espera por ti. Que gloriosa decisão, agora ouça atentamente, que gloriosa decisão tu tens feito.
E isto por si mesmo é o que o fará, e cumprirá a tremenda vitória do amor divino. E ele segue contando a viagem, quando Deus parou e falou no seu coração: eu te darei um sinal eterno. Agora, o amor divino está relacionado com esse sinal eterno. Ele está falando de uma igreja do futuro, porque aquela igreja já estava entrando no passado, aquela igreja já estava entrando na história, aquele ministério já estava entrando na história. Estava vindo o ministério futuro, o ministério da esposa, que teria que comer esse livro. A esposa, ela não poderia fazer nada se ela não comesse o livro. E aqui é onde nós vemos que o sinal eterno era o seu nome. Agora, ele não disse novo nome, não precisava dizer, porque o nome já estava ali. Antes de Jesus vir, era um novo nome que vinha para Jeová, mas quando ele veio, já era Jesus. Quando Brana estava, já era Brana, era um novo nome. É um nome que nós temos que receber antes do rapto. Então, ele falando dessa igreja do futuro, essa igreja que tinha que comer o livro, tem que comer o livrinho. Aí vem assim a pergunta, hoje, e eu gostaria de ajudar vocês nisso aí. Nós tivemos o tempo dos pentecostais, nós tivemos o tempo da primeira e segunda etapa também, quando o povo realmente se regozijava com a mensagem, mas ninguém comeu nada. No tempo do rádio não houve, ninguém comeu livrinho naquele tempo. Nos dias do irmão Brana também não comeram. A comida estava sendo preparada. No dia do irmão Brana era só alegria, cura. Era um tempo de avivamento, não da noiva, mas era de avivamento. A igreja estava tendo o seu avivamento, as denominações estavam tendo os seus avivamentos. Está no terceiro selo. Nós vemos que o povo hoje pula, salta. Você notou bem uma coisa, até você que está na internet? Você está atento, você ligou a sua internet, porque você quer saber o que você vai ouvir hoje. O que você vai comer hoje? Qual é o cardápio de hoje? Vocês mesmos que estão sentados aqui, em suas igrejas. Tem uma hora que a festa para, o povo tem que comer. Quando o povo está comendo, existe um silêncio. Ele nos chamou para sermos o quê? Ovelhas. Moisés era pastor de ovelhas, Davi era pastor de ovelha. Você nunca viu uma ovelha comer e ficar berrando e pulando e saltando e comendo, pulando e saltando? Você já viu? Agora veja bem, na era de comer o livrinho, Apocalipse 10, 8 a 11, não é o tempo de saltar e pular, que agora você come trovões. Apocalipse 1 e 7, os trovões soam, mas aqui você já engole o trovão, você já mastiga o trovão. Novo nome. O povo quer gritar. Eu cheguei numa igreja na África, mas não pude pregar. Está na internet ali. Eu comecei a falar, o pessoal só faltava me carregar nas costas. Eu disse algumas coisas que eu sabia que eles criam e para mexer um pouquinho com eles, meu Deus do céu, quase desceram o telhado da igreja, lá no Lubango.
Eles não querem comer. Eles queriam festejar, gritar. Na hora de comer em casa, começa a gritar e comer ao mesmo tempo. O povo não come hoje. Já viu a ovelha comendo? A mesma coisa desse povo da mensagem aí. Essa mistura, essa mescla, né? Comendo essa carniça pentecostal, que nem parece águias, estão parecendo mais urubus, corvos. Apocalipse 10, 8 a 11. É hora de comer o quê? O livrinho. É hora de gritar? Você quase não escuta um amém, porque o povo está comendo. Eu sei fazer vocês gritarem. É só trazer uma mensagem pentecostal, uma coisa que não tem alimento. Já viu a música? Música ninguém come. O artista no palco e o povo cantando junto, gritando. Os pregadores pentecostais começam a pregar, o povo começa a gritar. Não tem comida, eles não estão comendo. Vai onde está um rebanho de ovelha, onde está o gado reunindo, a boiada, vê eles lá berrando. Você vê pulando, é cabrito, bode, trepando em cima das árvores, come, desde a casca vai até lá em cima que vai comendo. Mas Deus não nos chamou para ser bode, Ele não nos chamou para ser cabritos. Gente, há tempo para tudo. Há tempo para tudo. Houve o tempo de gritar. Você já viu quando a criança nasce? O novo nascimento, não pensava hoje de tarde. A mensagem de uma igreja enganada pelo mundo. Irmão Bruno parece estar falando sobre Sansão. Ele disse que o nascimento é uma confusão. O nascimento é uma sujeira. É sirene de ambulâncias tocando, correria pelos corredores do hospital, médicos, enfermeira, a mãe chorando, sentindo as dores, e a criança sai no meio daquela sujeira, água, sangue, placenta. E quando a criança sai, chora. Para quê? Para comer. E depois que a mãe bota a teta na boca da criança, ela grita. Ela grita. Não, ela mama. Quase nem escuta barulho nenhum. Tira dela. Aí ela começa a gritar, começa a virar pentecostal de novo. Sabe por que o povo está gritando hoje aí? Porque não tem alimento ali. Vai escutar um CD? Não escuta isso aí não, continua gritando. Estão dando água com açúcar para o povo? Aí você colocou a teta ali, aí a enfermeira limpa bem a criança, bota ali. Primeira coisa que ela vai é no seio da mãe. É um instinto, né? É aquele instinto já. Ela vai direto ali. Podia estender isso aí, né? Mas ela vai ali, porque ali está o alimento. É o Shaddai. Deus é seio. Abraão chamou de seio, onde seus filhos amamentam. Jesus diz: quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem vida. É hora de comer, não é hora de gritar, não. Aí tem irmãos que acham que tem que gritar. Eu digo,
porque eu vi o povo lá gritando. Aí quando eu comecei a dar comida, esse cara quieto. Comecei a falar do cordeiro que saiu do trono, o sétimo selo é Brana, novo nome é Brana. Parecia que era um velório. Você, criança, você mostra que é espirulito, mas eles pulam de alegria, né? Mostra pirulito para criança, eles pulam e correm, faz uma festa. Como disse o irmão Branco, você viu uma criança com uma mulher velha, assim, dos 70, 80 anos, pode saber que ela tem algum docinho na bolsa, ou ela fez alguma promessa de doce para aquela criança. Que criança não anda com velho, não. É que esse povo aí andando com essa velha pentecostal aí, com essa velha Laodiceia, ela prometeu doce para eles. Mas aqui você come o livrinho, ninguém nem sabe o que você está comendo. Quando o sétimo selo abriu, houve silêncio. No céu. Mas você não vai pensar que vai ficar silêncio toda a vida. Lá no céu a gente vai gritar, louvar, saltar, vamos nos alegrar. Lá é uma vida eterna. Nós aqui, a vida aqui não é eterna. Nós estamos ouvindo para entrar na vida eterna. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então a noiva, ela tinha que cavalgar outra vez, e é o que ela está fazendo agora, cavalgando outra vez. Não é ele que vai cavalgar, Brana, não, ela, porque ela é ele. 161 do Ed Satânico. Ela se tornará a oeste e voltará a cavalgar novamente num destes dias. Passou-se 40 anos, ela voltou a cavalgar. É o tempo de comer, é o tempo. Você tem a mensagem? Cristo é revelado em sua própria palavra. 155. O ministro chegou para o irmão Brana e disse assim: um bom ministro disse há algum tempo atrás: irmão Brana, se eu pudesse simplesmente ter o gozo do Senhor em meu coração. Veja bem, as luzes já estão se apagando. O irmão Brana disse assim para ele: filho, o reavivamento acabou. Nós estamos tudo dentro de casa agora, filho. É hora de comer. Vê? E o povo costuma. Eu não estou proibindo que vocês continuem jejuando. Olha, vocês têm isso dentro de vocês, continuam, vão fazendo. Isso é bom, isso não é ruim não. Vocês querem gritar, grita. Só que eu estou dizendo que é um tempo de comer. Você não grita e come ao mesmo tempo. Essa é uma hora de comer. Nós tivemos o tempo de pular. Salomão diz em Eclesiastes 3: há tempo para tudo, só que esse é o tempo de comer. A voz disse a João: vai ao anjo que está com um pé na terra e outro no mar, com um livrinho aberto na mão, toma, diz, dá-me o livrinho. Quando ele der o livrinho, come. Ele vai ser docinho na tua boca, mas no teu ventre ele vai ser amargo como ferro. Você vai comendo, mastigando, triturando. Filho, o reavivamento acabou. Ela está realmente agora cavalgando. Apenas recorde, seguro que ela o fará. Isso é correto. Ela. Só faltou ele colocar aqui Apocalipse 10, 8 a 11. Ela o fará. Reprofetiza outra vez a povos, tribos, línguas e nações.
A profecia veio e disse: será alcançado através do Brasil 7 nações. E se vai ser alcançado 7 nações, não é nação que fala espanhol. Nada contra vocês, mas não é mais o tempo de vocês. Deus está falando através do idioma português dos trovões. Novo nome. Olha aqui. Vê agora, os estabilizadores têm sido colocados no navio. Grandes ondas temerosas estão aqui fora diante de nós. Mas sabemos que bem além daquela onda estaremos nos aproximando da costa. Vê? Estamos nos aproximando da margem. Simplesmente fique estabelecido. Me faz lembrar aqui agora a mensagem, o mensageiro do entardecer. O irmão Branco disse que o difícil para Eliezer foi fazer Rebeca ficar quieta. Porque ela estava no pentecostalismo. Quando ela começou a ver aqueles colares, aqueles anel de ouro que as primas dela estavam recebendo, as irmãs dela, ela não pensou que ela ia ser herdeira de tudo, de toda a casa de Abraão. Não, ela estava olhando aquelas coisinhas ali. Eliezer chegou e começou a distribuir dons ali para os parentes, e ela começou a se alegrar. Irmão Branco, o difícil para Eliezer foi fazer Rebeca ficar quieta. O que está sendo difícil para João é fazer com que a Rebeca fique quieta. Rebeca, você tem que saber que você é herdeira dos trovões, do novo nome. A terra é sua. A eternidade é sua. Você é presente. Você não recebe presente, você recebe herança. Fique somente na palavra, diz o profeta. Permaneça com Deus, não importa como você sinta. Às vezes a gente quer sentir arrepio, né? Falar língua. Eu já falei muito em língua. E vocês que vieram de movimento pentecostal, né? Falou muito. A irmã Suzana veio do movimento pentecostal daqueles de vigília, opa, muito poder, né? Mas agora é hora de comer. Chegou a hora de comer o livro. Quando Jesus chamou o povo para comer a sua carne, beber o seu sangue, eles foram embora. Eles queriam comer o pão, o peixe, tomar o vinho, mas não queria comer a sua carne, beber o seu sangue. Eles queriam os milagres, eles queriam ver espetáculo. O irmão Branda disse que o maior milagre que Jesus já realizou nessa terra foi perdoar os meus pecados. Não importa como você sinta. Você está sentindo bem? Saber que os 7 selos foram revelados? Saber que os 7 trovões são as revelações contidas nos 7 selos? Você não está se sentindo bem em saber que Brana é perfeição? Que Brana é um novo nome? Você está se sentindo bem em saber que o Cordeiro saiu do trono, que não tem mais intercessão, que é a mensagem de uma só pessoa, que estamos em Apocalipse 10, 8 a 11? Você não sente bem com isso? Você não está comendo isso? Eu estou comendo isso. Por isso eu estou quieto. Ou o que qualquer coisa mais. Permaneça certo com a palavra. Que isso fique estabelecido. Quando você vê todas essas grandes e velhas nuvens ao nosso redor, e tempestades vindo, e bombas atômicas, falamos domingo de discos voadores, e tudo de que eles falam a respeito, porém o nosso estabilizador está corretamente na palavra.
dentro dessa revelação não é lugar de ninguém se esconder, não. Aqui não tem como se esconder, aqui é luz demais. Tem pessoas que querem se esconder, acho que aqui é lugar de esconder. Não, aqui é muita luz, aqui não tem como se esconder, não. Aqui as vidas das pessoas ficam transparentes. Deus disse que estaria aqui e superaremos cada um deles, sim. Passaremos acima deles, sim, sem dúvida. Eles não nos podem afundar, eles não nos podem afogar. Nos coloquem na sepultura, nós sairemos outra vez. Isso é simplesmente tudo que há com isso. Não há nenhuma outra maneira no mundo para segurar isto aqui. Nós preocuparemos cada um deles, que o nosso chefe, capitão, está chamando do outro lado. Quando o Romeu subiu as escadas e chegou no quarto de Julieta, parece que nós vemos isso no segundo selo. Guarda para toda parte. E ele chegou ali e ela queria fazer um pentecostalismo, queria gritar, que ela não podia ver ele. E ele foi lá para raptar ela, para roubar. Por isso é o rapto da noiva. Quando ele chegou ali, que ela foi gritar, ele fez assim: deixa para depois, é hora de silêncio. Às vezes você quer gritar, né? Come, você está precisando de comer, você precisa se alimentar, você precisa acender a luz dentro da sua casa, do seu lar, você precisa fazer com os seus amigos, colegas de emprego, de colégio, veja essa luz em você. Peça um pouco desse alimento que você tenha. Porque tinha que sair em silêncio. Por isso o sétimo selo é silêncio. Foi das 18h10 às 18h30, quase meia hora de silêncio. Israel ficou 400 anos sem profeta, nós ficamos 40. Até que nós passamos a ouvir, opa, mas está aqui mesmo, é verdade, meu poder sobre o trono. E vem vindo mais coisas, e está vindo mais ainda. Será que o povo vai aguentar, que vai vir mais ainda? Né? Alguns não aguentaram o poder sobre o trono, mas depois eles, mas sabe o que é mesmo? Outros não aguentaram, não foram embora. Aí veio a mensagem de João. E será que tem coisa mais forte ainda? Será que o povo vai aguentar? Deus tem que testar mesmo, né? De repente que alguns fingimentos quer acompanhar e Deus não deixa acompanhar. Chega no meio do caminho e ele arruma um obstáculo, arruma um meio de confundir eles, porque vai entrar ali só a pura, inadulterada palavra de Deus. Vamos ficar de pé. Isso é bom. Essa é a igreja que o irmão Branco estava falando do futuro, né? Mas não é para o futuro, é agora, né? O futuro é hoje. O irmão Branco estava falando de uma igreja do futuro. Está aqui na mensagem, aqui, parado na brecha. Ele estava falando de uma... Será para a igreja do futuro? Nós. Ela cavalgará outra vez, né? Ela virá do oeste e cavalgará outra vez 161, o Éden satânico. Ela se tornará ao oeste e voltará a cavalgar novamente num destes dias. Num desses dias, quase 40 anos. Ela voltou a cavalgar, ela voltou a falar, ela voltou novamente. O livro foi encontrado, como nos dias de Josias, o rei, foi encontrado o livro.
E a profetisa Hulda interpretou. E a profetisa Brana está interpretando o livro. Através da mensagem, João. Pai Celestial, te damos graças pela sua palavra, pela mensagem desta noite, Pai. Pelos teus filhos através da internet. Obrigado, Senhor, pela sua presença. Às vezes não tem nenhum amém, porque o povo está comendo. Oh Deus, e não se grita e come ao mesmo tempo. E esse é o tempo de comer. Comer a palavra da hora, a mensagem do dia. Te peço que abençoe a cada filho, a cada filha. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor.